Como olhar uma Kombi para comprar? Nesse vídeo eu vou te mostrar o que você precisa analisar em uma Kombi antes de comprar ela. E ao longo desse vídeo eu vou te dar 3 dicas de ouro que você não vai encontrar em vídeo nenhum do YouTube para você comprar a sua Kombi. Então, agora vamos para o que interessa. Primeira coisa que a gente analisa em uma Kombi é a lataria. Então, o que a gente vai olhar na lataria? A gente vai olhar se a lataria não tem amassado, não tem nenhuma batida. Isso é muito importante, então tem que dar essa olhada geral por cima para você ver se não tem nada de amassado. Tem que olhar também o alinhamento, se está tudo certinho. Isso aqui você vai conseguir ver se essa Kombi ela tem alguma batida, foi feita alguma chapeação, algo desse tipo. Outro ponto que a gente tem que analisar, que é muito importante, é a questão da ferrugem. Então, quais os principais pontos de ferrugem? A gente tem que dar uma olhada bem, primeiramente, é no salão, tá? Então a gente olha aqui, ó, o assoalho, tira esse tapete aqui, dá uma boa olhada, ver se não tem nenhum ponto de ferrugem, se tá tudo certinho. Olha na frente também, então olha o assoalho na frente. Outro ponto muito comum de ferrugem é a caixa de ar. Então é muito importante a gente dar uma olhada bem boa aqui, ó. Então olhar essa caixa de ar tanto desse lado como do outro. Aqui é importante que a gente deite no chão, literalmente deitar. Por quê? Porque tu vai poder analisar bem a caixa de ar e também você vai conseguir ter uma boa visão por baixo do assoalho. Então você vai conseguir analisar bem o assoalho, se está em boas condições ou não. Aqui também, ó, tem uma grande tendência à ferrugem, tá? A oxidar. Que é aqui na borda aqui, ó, da lataria do pneu, aqui, ó, perto do pneu. Então nesse paralama aqui, ó, daqui para cima aqui, a tendência é muito grande de ferrugem. Então a gente analisa tanto desse lado como do outro lado. Outro ponto importante também é a questão dos vidros, tá? Então a gente analisar bem, por quê? Porque aqui cai água e muitas vezes a água fica empoçada ali e pode criar pontos de ferrugem. Então esses são os principais pontos de análise na hora da gente olhar a lataria de uma Kombi. Segunda coisa que tem que olhar antes de comprar a sua Kombi, é o motor. O certo aqui é levar uma pessoa que entenda de motor. Por que é muito importante você levar uma pessoa que entenda? Porque essa pessoa, só de ouvir o barulho do motor, já vai saber se o motor tá bom, tá ruim, tá meia boca. Sendo assim, você vai evitar, de repente, de comprar uma Kombi com motor ruim e ter que já sair gastando. Então, é muito importante que você consiga levar alguém, né, que entenda. Ah, Tinga, mas eu não tenho ninguém, eu mesmo quero olhar. Então eu vou te dar 2 dicas aqui, ó, para você analisar o motor da Kombi, tá? Antes de comprar. Primeira dica é você olhar se tem algum vazamento de óleo. Se tiver algum vazamento de óleo, você já tem que estar ciente que você já vai sair gastando. Por quê? Porque você vai ter que sanar esse, né, fazer parar esse vazamento. E como você vai fazer isso? Trocando os retentores. Então, você já sabe que vai ter que mexer no motor. Outro ponto que você deve analisar é o mancal. Ah, Tinga, como eu vou analisar o mancal? Você pega aqui na polia e dá uma mexida. Ó. Se você chacoalhar aqui na polia, você vai ver se o mancal está firme ou se tem folga. Se ele tiver folga, você já tem que estar sabendo, já tem que estar ciente que você vai ter que mexer no motor. Ou seja, logo esse motor aqui vai dar problema. Então, esses 2 pontos você tem que analisar, né, antes de você fazer a compra da sua Kombi, para que você economize, para que você já não saia gastando com o motor logo em seguida que você comprou a sua Kombi. Então, a segunda coisa que você tem que olhar é o motor. Outra coisa que a gente tem que analisar são os pneus. Então, a gente tem que olhar se o pneu ele tem bastante borracha, se ele não está careca. Por que a gente tem que analisar o pneu? Porque se você tiver que trocar o pneu ele tem um valor considerável, então você já vai sair gastando, né, um valor a mais do que a compra que você fez. Então, você tem que analisar bem a borracha e também tem que analisar se o pneu não está gastando mais de um lado e menos do outro, ou vice-versa. Por que você tem que analisar isso? Porque se ele estiver gastando mais de um lado e menos do outro, ele está com problema de alinhamento. E isso pode ser um problema simples ou também pode ser um problema grave. Então isso você tem que analisar com cuidado. Aí você olhou os 4 pneus da Kombi, eles estão bem borrachudos, eles estão gastando parelho,
tá tudo nos conforme. Qual outro ponto que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar o tamanho do pneu, se o pneu tá no tamanho certo, tá? O pneu para Kombi é o 185/14. Então esse é o pneu de Kombi. Outro ponto que a gente vai olhar na Kombi é o chassi, tá? Ah, e o que é o chassi, Tinga? O chassi é a estrutura da Kombi. Então é esses ferros que você vê aqui, esses vergalhões de aço aqui, ó, que você vê aqui embaixo. O que a gente tem que olhar no chassi? Então a gente vai ter que se abaixar e vai olhar ali, tentar encontrar trinca, se tem alguma trinca, você vai olhar se tem alguma solda, se tem podre, se tem alguma ferrugem acentuada. Então, isso é muito importante você olhar. Por que você tem que olhar isso aí? Porque se você está comprando uma Kombi, provavelmente você vai utilizar essa Kombi para algo. Ou seja, você vai carregar peso, de repente você vai carregar pessoas, ou até mesmo você vai fazer uma Kombi Home. Então, a estrutura é fundamental na hora de você fazer uma compra de uma Kombi. Então tem que analisar com bastante cuidado. No início do vídeo, eu te prometi 3 dicas de ouro para comprar uma Kombi. E a primeira vai ser agora. Sempre que a gente quer comprar algo, a gente tem que analisar o seguinte, se aquilo é bom ou ruim. E como a gente vai analisar isso? Fazendo comparação. E na Kombi não é diferente. Então, a dica de ouro é veja, dirija pelo menos 5 Kombis para você poder fazer essa comparação e poder comprar a sua Kombi. A próxima coisa que você precisa fazer na Kombi é dar uma volta com ela, para você sentir como é dirigir a Kombi. Então, você dando uma volta com ela, você vai olhar, primeiramente, você vai olhar se tem muita folga na direção. A folga é um problema crônico da Kombi, tá? Então vai existir a folga, mas olhando pela análise lá da dica de ouro que eu te falei, você vai saber se a folga tá suave, se a folga tá muito grande, né? Se tem muita folga, né? Então você vai conseguir fazer essa comparação pela dica de ouro que eu tinha te passado anteriormente. Então, fazendo a comparação, você vai saber se a folga tem muita folga ou se a folga tá suave, tá tranquilo, tá? Então você vai conseguir comparar. Seguindo essa análise que a gente está fazendo aqui ao dirigir a Kombi, a gente vai olhar o freio, tá? Então, como você vai fazer essa análise? Você vai esticar um pouquinho ela e vai frear bruscamente, para você ver se ela freia mesmo, tá? Então você vai dar essa freada de soco para saber como tá a frenagem da Kombi. Você também vai andar devagarzinho, vai frear ela com calma para ver se está tudo certo. Então você vai conseguir fazer essa comparação e vai olhar também o freio de mão, tá? Então se está funcionando o freio de mão. Então puxa aqui, freia ela, você vai ter como analisar se o freio está bom ou não. Saindo do freio, a gente vai olhar a embreagem, tá? Então a gente vai ver se a embreagem está muito curta, está muito longa, se ela está dura, se ela está aceitável. Também fazendo aquela análise que eu te falei da dica de ouro, você vai conseguir comparar como tá esse pedal aqui, né, da embreagem. Você vai analisar também as marchas, tá? Então, você vai ver o câmbio aqui, ó. Você vai andando, você vai poder trocar, colocar as 4 marchas. É importante que você coloque as 4 marchas. Por quê? Porque assim você vai ver se tem alguma marcha escapando ou não. Importante também dar uma ré nela, né? Usar todas as marchas, tá? Para que você faça essa comparação, se as marchas estão boas ou não, se tem alguma marcha escapando, se ela está ruim de engatar ou não. Então, isso é muito importante que você veja na hora de você analisar a Kombi andando, tá? Então isso aí você vai ter que analisar para saber se a Kombi está boa ou não. E por fim, outra coisa que você tem que analisar numa Kombi é a suspensão. E como você vai fazer, vai analisar a suspensão? Você vai passar por algum quebra-mola. Não sei se na sua região você chama de quebra-mola ou lombada, tá? Então vai passar por um quebra-mola, ali você vai sentir o tranco ali, ver se a suspensão tá boa ou não. Até se você vê algum buraco, claro que você não vai jogar a Kombi dentro de um buraco, né? Mas você vê, passe dentro daquele buraco ali para ver como tá a suspensão. Assim você vai poder olhar como está o estado da Kombi. Outra coisa que você tem que olhar na Kombi é a parte burocrática, ou seja, você vai ter que olhar a documentação. Então, você tem que analisar, na hora que você for ver essa documentação, você tem que olhar bem se tem multa, se o recibo está em branco, se tem passagem por sinistro, leilão, se tem alguma dívida, por exemplo, algum financiamento, se o documento não está atrasado ou até mesmo se a Kombi não está penhorada pela justiça. Tinga, mas como eu vou ver tudo isso? E aqui vem a segunda dica de ouro.
Existe um site que o nome é Olho no Carro. Esse site, ele faz uma análise do histórico do veículo. Claro, ele cobra uma taxa, mas vale muito a pena. Por quê? Porque ele vai analisar vários desses itens que eu acabei de te falar. E ó, eu não sou patrocinado por esse site, mas essa é uma dica de ouro para que você não tenha futuras dores de cabeça. A próxima coisa que a gente vai analisar na hora de comprar a Kombi é as numerações, tá, da Kombi. Então a gente vai analisar a numeração do chassi para ver se tem algum problema, se está legível, se não está raspada, se está de acordo com a documentação. Também a gente vai analisar a numeração dos vidros, tá? Então a gente vai olhar se tem a numeração no para-brisa, no vidro traseiro e em duas laterais, tá? Em 2 vidros em cada lateral. Então vai ter 2 vidros com numeração desse lado, né, do carona, e 2 vidros com numeração do lado do motorista. Isso independente se é a Kombi teto alto, né, se é a Kombi Clipper. Então vai ter 2 vidros nas laterais com a numeração. E além disso, a gente tem que olhar também a numeração do motor, para ver se confere com a documentação. E é muito importante que essas numerações confira com o documento, para que a gente não tenha problema na hora de transferir essa Kombi para o seu nome. Então, é isso que você tem que olhar na hora que você for comprar a sua Kombi. E pode ser que você me pergunte, Tinga, encontrei um defeitinho desses aí que você me falou, devo cancelar a compra dessa Kombi? E aqui vem a terceira dica de ouro, que é entender que a Kombi é um carro antigo e vai ter alguma coisinha ou outra para fazer. O segredo é colocar na balança para ver se vale a pena ou não comprar essa Kombi. Ah, Tinga, como eu vou fazer essa avaliação? Simples. Por exemplo, eu tenho que trocar os pneus. Você vai ver o valor da Kombi e você vai ver o valor dos pneus. Aí você vai fazer essa comparação. Vale ou não a pena? Ah, Tinga, o valor da Kombi está no valor de mercado, mas eu tenho que fazer o motor. Aí você vai ter que analisar se vale a pena ou não você fazer esse investimento. Então, é essa comparação que você tem que fazer na hora que você for comprar a sua Kombi. O segredo é colocar na balança. Por exemplo, a Kombi está abaixo do valor de mercado, mas tem que trocar os pneus. Pô, vale a pena? Agora, a Kombi está abaixo do valor do mercado e você vai ter que mexer no motor. Será que vai valer a pena? Então, é esses pontos que você deve avaliar na hora que você for fazer a compra de uma Kombi. Então, essa é a terceira dica de ouro. Colocar na balança o preço da Kombi e o que precisa ser feito, para ver se vale a pena e se vai ser um bom negócio. Gostou desse vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, um forte abraço e tamo junto!